Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Olá, muito obrigada. O An tá começando agora um Desperta Mais. Eu sou a Camila Novo e este é o programa para você que, assim como eu, ouviu um não e decidiu não paralisar, decidiu avançar, romper. Mirella! Ciarelli! Com quem que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar com a Tamires, para você que precisa de uma palavra sobre maternidade, sobre filhos, sobre milagre. Vem com a gente. Olá, Tá? Tudo bem, amada? Bem-vinda! Nossa história de milagre hoje tá demais, pessoal. Bora lá! Bora lá, a gente vai começar aqui. Temos uma trilha de perguntas. Espírito Santo nos conduz aqui neste episódio, porque a gente tá cheio de expectativa, porque falou de fé, a gente tá aqui, não é? Sempre. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, A gente sabe o que tá acontecendo. é isso aí. Tami, seguinte, vamos lá. Quem é Tamires? Antes até de falar do seu testemunho, a gente sabe que tem um testemunho poderoso pra gente ouvir hoje, edificar não só a nossa vida, mas quem tá nos assistindo também. Mas antes de tudo isso, quem é Tamires? Bom, filha amada, sou mãe de 2 milagres maravilhosos, a Maia e a Zoe. Eu digo que hoje elas me definem, né? Porque tudo que hoje que eu faço é para elas. Sou casada, esposa do Henrique, sou filha amada de Deus, amo servir na casa do Senhor, amo estar presente para tudo aquilo que o Senhor tem entregado na minha mão. E eu amo fazer tudo para Ele com excelência, com amor, com carinho, com dedicação. Amém. Maravilhoso. É a típica do sim, eis-me aqui. Eis-me aqui. A gente tem que se inspirar nela. Sempre. Isso, eis-me aqui. Tá, conta pra gente do seu processo. De quando você recebeu a notícia de que não poderia engravidar no início do seu casamento. Já imagino que caiu como uma bomba a notícia, porque tudo que a gente quer, né? Casar, querer fazer família e ter filhos. Conta um pouquinho desse processo. Como é que foi esse seu início de vida conjugal, de casamento? Como é que foi? Bom, eu e meu marido, desde quando a gente se conheceu, a gente já planejava, né? Nossa família, nossos filhos, ter casa. E a gente ficava assim, quando a gente tiver uns 10 anos de casada, a gente pensa em ter filhos e tal. Só que aí sempre chega aquele processo, né? Que a gente acha, e agora? Eu acho que agora vai, eu acho que agora foi. E aí, toda vez que a gente ia fazer teste, nunca ia, né? Demorava aquele processo. Aí a gente ficava assim, agora... Peraí, perdi. Agora vai. Agora vai. E aí fazia o teste, não dava certo, até que... Quanto tempo foi isso? Até eu descobrir, com 1 ano, eu descobri. 1 ano de casamento, 1 ano de casada. Aí, nesse meio desse processo, eu descobri uma alergia alimentar muito severa. Eu já tinha ovário policístico, então eu tomava anticoncepcional.
E esse anticoncepcional, ele acelerou o meu processo de alergia e afetou o meu sistema reprodutivo, então não ovulava mais. E aí, nesse meio desse processo, eu não estava mais conseguindo andar, porque deu vasculite. O anticoncepcional, ele ajudou nesse processo inflamatório e deu vasculite. Mas por conta da alergia. Por conta da alergia. Só que o anticoncepcional, ele acelerou esse processo. Então, até a gente descobrir o que estava acontecendo, porque eu já não estava mais conseguindo andar, foi um processo muito difícil. Até que a gente conseguiu achar um alergista e a gente descobriu que fazia parte do meu processo de alergia alimentar, que eu tinha desde pequena. Só que filho de pobre tem que comer de tudo, não pode negar nada, né? Tem que comer tudo que tem. E aí eu entrei, né, numa série de exames junto com o alergista, junto com a ginecologista, e a gente teve que cortar o anticoncepcional. E aí eu lembro que um dia a gente achou que eu estava grávida no meio desse processo todo, aí pronto, agora vai. Só que eu já tinha feito outros exames, e aí saiu esses exames, a bateria de exames que eu tinha feito. Aí eu fui toda animada, pronto, que já tinha, né, me preparado psicologicamente. Não, agora vai. Aí, nesse dia eu fui sozinha, porque meu marido estava trabalhando, não conseguiu ir junto comigo. Aí a médica virou e falou assim, não, você não tá mais ovulando. Você não, né? E aí dentro do ônibus, eu digerindo aquilo, desesperada, liguei pro meu marido, amor, não é agora, amor, eu não vou mais poder ter filho, a médica falou que eu não tô mais ovulando. Aí ele, calma, amor, né, vamos conversar e tal, vamos orar. E nisso a gente ficou, só que Deus sempre falou comigo através de sonhos, né? E um dia, assim, na nossa época de namoro, Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu tinha uma menininha gordinha, de cabelinho enroladinho, e do jeitinho que minha filha era. E no sonho o nome dela era Maia. E aí ele contei pra ele, né, desse sonho que eu tive, e aí não tem aquilo que tudo que você vê aparece com o nome. A gente ia comprar um sofá, ia ver um sofá, o nome do sofá era Maia. Passava uma criança na rua, o nome era testificando. Maia. Aí eu falei, amor, eu sei que um dia eu vou ter minha filha. Eu sei que isso é promessa de Deus pra mim. E eu tinha aquilo dentro de mim, aquela convicção. Mas aí a gente fica assim, quando tiver tal situação financeira, a gente tenta. Quando tiver tal, a gente tenta. E a gente ficou nesse, então a gente tenta. Jura? Não, e até uma linha cronológica. Alergia, o alergista, os exames, no meio de tudo isso, do diagnóstico, você na tentativa de engravidar durante esse período de 1 ano, e aí você descobre, quando você sente que tá grávida, você descobre que não e que tem uma impossibilidade de engravidar, mas você lembrou de um sonho. E esse sonho era Deus te mostrando a sua filha, o que talvez traria para você nesse momento essa convicção de que você não tinha que aceitar a realidade. Isso. Foi isso. E que tinha uma promessa. E aí Deus, nesse processo, acho que Deus talvez tenha te entregado um processo de espera e de confiança. Como é que foi isso? Olha, em que momento que você percebeu que você tinha que soltar? Na verdade, isso adormeceu. Ficou adormecido, que a gente ficou assim, quando tiver tal condição, a gente tenta. Até que a gente veio fazer um treinamento em São Paulo, que aí daí nossa vida mudou toda. A partir desse treinamento, que aí Deus falou com a gente ficou aqui em São Paulo, tanto que aqui só tem eu e meu marido, não tem mais ninguém, só nós dois. Você veio para um treinamento e resolveu ficar? Para um treinamento e a gente ficamos. Não voltamos mais pra casa. Da onde vocês são? Nós somos do Rio. Nem percebi. Por que só eu não percebi? E aí, tudo que era lugar que a gente ia, o pessoal ficava assim, e aí, vocês vão mudar pra cá quando? A gente não vai mudar pra cá. Nossa casa é outro lugar, né? A gente tem outro lugar pra morar, não é aqui. E a gente tinha acabado de se mudar pro lugar da nossa vida, o nosso sonho, que a gente tava morando no apartamento, Copacabana. Tinha acabado de reformar, não tinha nem 1 ano morando no apartamento. E aí, toda vez que a gente veio, fez esse treinamento, e nesse treinamento, eu e meu marido tivemos um momento que nós ficamos sozinhos, separados. E nesse momento que a gente ficou separado, Deus ministrou no nosso coração a respeito da minha maternidade e a respeito da paternidade do Henrique. Uau. E aí, quando a gente chegou no hotel, aí a gente conversou. E aí, naquele momento ali, a gente entregou para Deus. A gente falou, Deus,
nós entregamos nas suas mãos, que seja feita o que for a sua vontade, a gente não vai ficar mais se projetando, né, o futuro, que seja feita a tua vontade. Na hora dele. Na sua hora. E ali naquele dia minha filha foi concebida. Naquele dia? Porque depois daquele dia, a gente não voltou mais pro Rio, né? E vocês estavam cada um separado num lugar? Eu falei, nossa, uma história aqui de Maria e José. Não, a gente estava num evento, mas tiveram momentos que a gente participou desse evento separados. Sim. E ali Deus ministrou no nosso coração. Uau! E aí, demais. quando a gente voltou, a gente conversou. E aí, ali, teve a concepção da nossa filha. E a gente, tanto que a gente sabe que foi nesse dia, que como eu falei no início, a gente não voltou para casa. Então, ele começou a trabalhar aqui. E a gente começou a morar com amigos. Fizemos amigos, uma história, outra história louca. Fizeram amigos, já mudaram pra casa do amigo que acabou de conhecer. Isso é confiar. Isso é confiar. Eu acho bem tranquilo. Não, foi muito Deus ali. Teve uma época que a gente ficava assim, amor, não sei que nós malucos. Se a gente que tá na casa deles, acho que são eles. De botar os desconhecidos. E nisso a gente já ficou. Aí veio a pandemia, que a gente também ficou preso aqui. E como a gente tava na casa de amigos, né? Não dá pra fazer nada na casa de amigos, né? Sim. Então por isso que a gente sabe o dia que nossa filha foi concebida. Uau! Ó, tem até uma cronologia. Não, maravilhoso, maravilhoso. E o que aconteceu nessa gravidez? Como que foi a gravidez? Só que aí, lembra que eu tinha ovário policístico, né? Sim. Então, eu não tinha o meu ciclo normal. Tinha vezes que descia, ficava 2, 3 meses. Tinha vezes que eu ficava 3 meses sem vir. Ou quando ficava um mês inteiro. Nesse meio desse processo, eu fui descobrir a gestação da Maia. Eu já estava caminhando por 5 meses de gestação. Ou seja, eu não tive um pré-natal, né? Você não passou mal? Nada, nenhum... Nada. Você nem Eu desconfiava? só descobri porque nós fizemos uma mudança. E nessa mudança, eu carreguei muito peso. Então, comecei a passar muito mal. Eu achava que eu estava com um problema inflamatório, algo do tipo. E aí, quando a gente foi na ginecologista, aí eu falando com ela e tal, contando o que eu tava sentindo, ela virou pra mim e falou assim, você tá grávida. Aí eu falei, meu marido, você tá maluca, né? Não posso engravidar? Como é que eu tô grávida? Ela, não, você tá grávida. Pelo que você tá me falando aqui, você tá grávida. Aí ela fez o toque. Aí nisso que ela fez o toque, ela, você tá grávida. E a gente sem entender nada. Você tá grávida, tá desse tamanho já. Não tinha barriga, não tinha nada. Nada. Não sentia nada. Aí ela, peraí, vamos fazer um negócio. Aí ela botou o sonar. Nisso que ela botou o sonar, começou o coração dela. E é forte, né? E a gente sem entender nada. Eu voltei pro trabalho, ele voltou pro trabalho, em choque. E eu chorando, desesperada. Aí o povo, pronto, tá morrendo, né? Aí o que aconteceu? O que a médica falou? Eu tô grávida, o que eu vou fazer na minha vida? Desesperada. Época de pandemia. Sim. A gente preso aqui. E aquele desespero, que a gente não sabia como que ia ser, o que ia fazer. E aí, fomos levando. Até que, no final da minha gestação, minha pressão começou a subir. Só que antes, depois que eu descobri, né, comecei a fazer o pré-natal, a partir dos 5 meses, eu inchava muito, minhas pernas inchavam muito. E tudo isso eu falava pra médica, mas a médica não dava atenção. Dizia que era normal. Não era normal, gravidez, né? Normal, inchar. Até que, daí nesse processo, meu marido perdeu a avó dele, a gente voltou sem rumo pro Rio, que a nossa família toda é de lá, né? E Mas aí, voltou pra morar? Tá. Voltei. Sem rumo, sem direção. Não, você Vamos veio voltar. sem rumo, volta sem rumo. Tá, tudo bem. Sem direção. Isso é confiar, tá achando né? a vida. E aí a gente voltou. E aí, nesse meio desse processo, eu encontrei uma ginecologista maravilhosa que foi ela. Se não fosse ela, eu acho que eu tinha ido ali. Aí ela falou, aí ela fez todos os exames, ela falou... Quantos meses você tava? Quando eu voltei, Quando você encontrou essa... eu já tava já no final, tanto que nenhum médico queria pegar. Porque já tava avançado, né? Já tava pra ter minha neném. Já tava já com 9 meses já. Mas tinha algum diagnóstico de que tinha alguma coisa errada? Não tinha. Nada. Você só inchava. Só inchava. Era só assim, você tá grávida e tá com o pé inchado. Isso. Tá. Aí essa médica que fala, aí eu contando pra ela, né, tudo que eu tava sentindo e tal, ela falou assim, você
deve estar com eclâmpsia. Aí ela fez lá, passou o exame. Aí esse exame, Deus, é tão bom que esse exame saiu saiu no dia que eu fui para ter minha filha. Porque eu não senti nada, não senti dilatação, não sentia nada. Eu já estava em trabalho de parto e a pressão subindo. E aí esse exame saiu, aí eu confundi a data, que era para voltar na médica. Nisso que eu confundi, eu fui para a médica. Ela falou, não, sua consulta não é hoje, sua consulta é amanhã. Aí ela, não, mas eu vou ver se ela te encaixa. Aí ela me encaixou. Aí nisso que ela viu, ela falou assim, você tá com eclâmpsia. Aí ela fez o exame do toque. Nisso que ela fez o exame do toque, eu já tava com 7 centímetros de dilatação. Não era pra você estar lá nesse dia. Não. Você foi levada até lá Fui. nesse dia. E como foi? E aí ela falou assim, ó, corre pra maternidade, que eu vou tirar. Ela me passou o papel, né, pra poder me internar. Aí eu fui pra outra cidade pra poder ter minha filha, que era um hospital que tinha mais recursos, né. E aí lá começou, né, todo o processo. E aí, mas como é que foi? Eu plena, passando mal, quase morrendo, que todas as minhas taxas baixaram. E minha pressão foi mais de 20. E aí eu tava na indução. Em questão de horas? Eu tava na indução pra poder ter parto normal, né? Que era o que a gente queria, né? Sempre idealizei, sempre sonhei com o meu parto dos sonhos. Parto normal, natural. E aí, no meio desse processo, a gente teve que parar. Eu lembro que foi tudo muito corrido, teve que parar. Quando eu fui pra sala de cirurgia, eu já tava com 9 centímetros de dilatação. E você não sentia nada ainda? Aí, nessa hora, eu comecei a sentir mais o meu... Eu esqueço como é que fala, mas o meu índice de dor é muito alto. Então, por isso também que eu não tava sentindo, né? Mas mesmo assim, do trabalho de parto. Aí eu lembro que as médicas chegavam na sala e elas ficavam assim, com meu marido, eu rindo, conversando, brincando. Ela, nossa, mas você tá bem, né? Tá feliz, né? Que não sei o quê. E eu ali quase indo embora. Quase, tava indo de arrasta. Tava indo de arrasta e feliz e plena. Mas foi uma decisão que você tomou de entregar para Deus essa situação difícil e descansar nele? Foi. E por isso você teve essa postura de se alegrar? Eu tinha convicção de que tudo ia ficar bem. Confiança cega. E aí, como foi? Eu tinha. Você tava lá na sala de parto? De sonda, que eu não podia fazer um esforço. Eu lembro que eu fui fazer um esforço, porque eu senti vontade de evacuar, mas devia ser o trabalho de parto já, né? Sim. E aí que a pressão despencou de vez, que foi aí que eles interromperam, né? Meu trabalho de parto. E aí eu lembro que foi uma correria toda. Tanto que eu fiquei, depois que eu tive ela, eu quase morri, né? Fiquei 3 dias no CTI, eu só fui ver minha filha depois de 3 dias no CTI, que eu só fui ter o primeiro contato com ela. Você teve um apagão? Eu só vi, não, porque eu fui direto pro CTI. Eles me fecharam e me mandaram pro CTI. Não estabilizou depois que nasceu? Não, eu ainda fiquei em tratamento, acho que foi ainda bem 1 mês em tratamento. Depois que passou. Eu tenho uma perguntinha, mas antes de fazer essa pergunta, nós vamos voltar lá pra UAN, pra gente agradecer os nossos parceiros de hoje. Vai lá, Ué, com você. Oi, Despertadas, passando aqui para avisar vocês do nosso grupo diário, que você recebe devocional com a nossa Mari. Então, fiquem ligados, aqui na descrição temos o link para você acessar. Vocês viram as nossas semi-joias e os nossos pijamas que estão a coisa mais linda? Então, para você ter acesso, clica no link abaixo que lá vocês vão encontrar toda a coleção das nossas parceiras. Beijos! Obrigada, Uan! Voltando aqui. Tá, e mesmo depois desse trauma, Deus continua ainda falando com você. O que ele falava? Porque eu acho que, só te interrompendo um segundo, porque parece que depois de sofrer um trauma desse, você deve falar, não quero mais passar por isso, né? Eu fiquei super traumatizada, fiquei com medo, né? Fiquei com medo. Eu nunca tinha passado por uma cirurgia, essa foi minha primeira cirurgia. Eu lembro que quando eu fui pra cirurgia, eu fiquei com medo de morrer. Eu juro que passava na minha cabeça era morrer. E aí o que veio na minha mente, eu fiquei assim, Deus, a única oração que eu lembro que eu fiz pra Deus antes de eu ficar zen, Deus, por favor, não me permita morrer. O Senhor me deu esse sonho, o Senhor fez que eu sonhasse com a minha filha. Me permita ver e conhecer minha filha.
E ali eu entreguei e descansei. Só que aí o trauma ficou, né? Aí depois de um tempo, Deus vinha falando comigo sobre gerar novamente. Eu ficava assim, de novo? Não, eu fugi. Eu fiquei assim, não, dessa minha vida profissional, né? Porque eu larguei outra coisa. Fala de outra coisa, eu larguei, porque eu trabalhava como arquiteta e eu larguei por causa da minha filha, para poder cuidar dela, ficar só integral para ela, né? Me dedicar a ela. E aí eu ficava assim, não, Deus tá querendo reavivar minha vida profissional e tal, e Deus falando. Aí a última que ele falou foi assim, que meu templo, que meu corpo era templo sagrado do Senhor e que eu precisava cuidar dele. E aí, pronto, meu amor, né? Vou acordar, vamos despertar. Ainda demorou um tempo, até que um dia eu muito cansada, estressada, com a correria, tentando dar conta de tudo, dar conta do marido, dar conta de casa, dar conta de filho. Aí eu chorando com Deus, falando com Deus, e aí ali Deus falou comigo, que o que ele estava fazendo não era no meu tempo, não era no tempo do meu marido, não era com a gente, mas sim a partir da gente, era sobre os nossos filhos. Aí ali ele me falou sobre a Zoe e falou o nome da Zoe, o Henry e o Noah. Tanto que eu tenho a promessa de mais 2 filhos. Não, peraí. Dá aqui, ó, na medicina, porque pra quem não podia ter nenhum. Eu acho que tem que ter aquele corte com aquela música. Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder. Ué, chama o Ué. Ué, intervenha. Desculpa, Deus. Ela. Mas Chama tem até o uma Ué, pelo pergunta amor aqui de sobre a Deus. Zoe. Qual foi o processo com a Zoe? Você teve um processo difícil também ou foi mais tranquilo? A Zoe foi outro processo. A Zoe. Ó, a Maia, depois que a gente foi procurar o significado dela, o significado do nome dela é espírito materno. Aquela que gerou vida no meu ventre, né? Aquela que trouxe você vida. não sabia. Mãe, não. E Zoe, o significado de Zoe é a vida de Deus. Uau. E aí, o significado dela carrega toda a história dela. A Zoe, aí no meio desse processo, a gente começou a digerir. Eu falei assim, amor, Deus está falando com a gente e a gente precisa começar a se movimentar, né? Aí a gente, então tá, aceitamos, digerimos, vamos começar o processo, vamos passar na médica, vamos fazer todos os exames necessários para não acontecer a mesma coisa que aconteceu no da Maia. Esse era o meu medo, passar por todo esse processo de novo. Chegamos lá na médica, vamos conversar com a médica. Você tá o quê? Grávida! 5 anos depois, outro neném. Maravilhoso. Ótimo. 5 não, 4. Já tava grávida. Mas não vamos esquecer uma coisa, que tem ainda mais 2 para chegar. Antes de acabar aqui o programa, já falar assim, tem uma notícia pra você. Que da próxima vez, não. Gente, ela pode ir em qualquer médico. No alergologista, ele vai falar, você tá grávida. Ela não pode aparecer em médico. Toda vez que ela aparece em médico, revela que ela tá grávida. Ou alergia ou gravidez, né? Não, e detalhe, minha filha mais velha ficava assim pra mim, mãe, tem um neném na sua barriga, mãe, você tá grávida. E ela falava assim, ô vovó, o coelhinho da Páscoa vai trazer um presente pra mim. Filho, o que que é? É a minha irmã e ela vai nascer. Foi 5 que ela fez, ela fez um negocinho. 5 assim. Que, filha, daqui a 5 anos, 5 meses? Aí ela foi falando. E a Zoe foi gerada no mês 5. 5 ou 4. 5. Ela acertou tudinho da Zoe. Fala pra ela vir aqui. Você vai prestar uma consultoria? Não sou filho, né? Fala pra meu filho. Isso aqui é mais que você tá querendo que ela olhe pra você e fala, você tem... Marido. Pra mim. 2. Trazer a profetinha. Não, pra cá. Trazer a profetinha 2. aqui. Aí ela vai fazer 5. 5 o quê? 5 dias. Porque você não me vem com meses. Não, 5, porque dia dos namorados tá chegando. Quando a gente entrou nesse processo, a gente falava assim... Nossa, deve estar chegando, né? Já tô há 2 anos esperando. Aí a gente conhecia pessoas e falava, tô há 7. Eu falei, Tá
pensando, amiga. Sua filha vai vir aqui e vai fazer assim, ó. O quê? Um dia? Amanhã é um bom dia, né? Amanhã na igreja, amanhã na igreja. Não é? Recebi. Mas me conta, voltando pra Zoe. E aí, quando eu tava com 2 meses da Zoe, eu tive um descolamento. A gente tava brincando no parquinho, eu e minha filha e meu marido, a gente desceu. E aí, do nada, eu senti aquele negócio. Opa, tem alguma coisa estranha. Aí, quando eu cheguei em casa, eu fui no banheiro, sangue. Muito sangue, muito sangue, muito sangue. Aí, corre tudo, arruma tudo, fomos pro hospital. Quando cheguei no hospital, já tava lavando o chão do hospital, né? E aí, aí fiz um... Aí, a gente foi no primeiro hospital que tinha, que era mais próximo. E aí, eu fui e fiz a ultrassom. E a médica falou assim... Aí a médica botou, ela falou que tinha tido um descolamento. Aí minha filha tava só uma salsichinha assim, ó. Só, o espaço que tinha era só o que ela tinha. Era só o espacinho dela. Eu descolei mais de 60% da minha bolsa. E perdendo muito sangue, só que eu ouvi o coraçãozinho dela bater. Aí eu saí de lá toda animada, toda feliz. Amor, eu ouvi o coraçãozinho dela, o coraçãozinho tava batendo. Aí tá. Aí fomos todos animados, felizes, voltamos pra falar com o médico. Aí ele virou e falou assim, a gente vai internar, a gente precisa tirar o neném agora, porque eu já tava com hemorragia. Você tava de Quanto tempo? Já tava com 2 meses. 2 meses e precisava tirar o bebê na hora? Não, calma, tá, entendi. Aí a gente precisa internar, a gente Precisaria fazer um aborto. Ia ter que fazer um aborto, ia ter que tirar o neném. Mesmo ela viva? Mesmo ela viva. Ele falou assim, do jeito que tá aqui, é muito difícil dela colar, eu nunca vi colar do jeito que está aqui. E aí ele tava priorizando a minha vida. Aí eu olhei pra cara do meu marido ainda sem entender, ele, tá bom, ela vai pra casa, faz repouso, depois a gente volta, como é que funciona? Ele, não, a gente vai ter que internar agora, a gente precisa interromper a gestação agora. Olhei pra cara dele, olhei pra cara do meu marido, aí eu virei pro médico e falei assim, tá bom, se piorar eu volto. E a gente meteu o pé. Perna pra quem a gente quer. O médico ficou tão sem entender o que estava acontecendo. Mas você tava firme? Que ele nem... Ou você tava... Não, ela falou, tchau, tô indo embora, ela não tava firme, não. Não, firme eu digo, ou bateu o desespero, ou ela tava com aquela fé convicta e eu vou embora. Eu acho que, na verdade, eu não tava nem pensando o que eu tava fazendo. Eu só sabia que eu não ia tirar minha filha. Só isso. Essa era a minha convicção. Eu não vou tirar minha filha. E aí, a gente foi embora. Pegou as coisas, pegou minha filha, fomos. E nisso o chão já tava lavado, né? O chão todo do hospital. Na sala do médico. E os médicos desesperados, ele... Do mesmo jeito que ele tava, ele ficou olhando pra nossa cara. Aí, mas quando cheguei fora do hospital, que eu já tava lá fora, já quase entrando no carro ali, eu desabei. Aí eu falei assim, Deus, o Senhor me deu. Era algo que não estava nos nossos planos agora. O Senhor entregou nas nossas mãos. Se o Senhor entregou agora, o Senhor vai sustentar aí. Que eu não vou tirar minha filha, não. O Senhor tá me dando esse presente, agora eu vou ter que tirar minha filha? Não vou. E você continuava sangrando? Continuei. Fomos pra casa, na maior calma do mundo, arrumamos bolsa, arrumamos coisas. Como vocês lembram, a gente não tem ninguém aqui, não tem família aqui, e a gente, e agora? Como é que a gente vai fazer com a nossa filha? Conseguimos amigos pra poder ficar com a nossa filha. Aí ligamos pra um, ninguém atendia. Ligamos pra outro e ninguém atendia. Aí a gente conseguiu um casal de amigos que ficou com ela. Aí falou, tá, a gente vai estar em tal lugar, você vem e traz ela aqui pra gente, você consegue? Eu falei, consigo, que já era caminho do hospital. Aí fomos e deixamos ela lá. Quando a gente chegou lá, tava tendo uma reunião de líderes de GC. E aí eu não conseguia nem mais andar direito, aí eles oraram por mim, intercederam, isso já era de noite. Começou, era meio-dia. A gente saiu de lá, já era 9 e pouca da noite, se eu não me engano. Fomos para a segunda maternidade mais longe, para São Paulo, né? E aí, quando a gente... São Paulo não, em Osasco, minto. Quando a gente chegou lá, eu já não tinha mais quase sangramento nenhum. Olha o poder da fé e da oração. E aí, quando a gente chegou lá, que eu já estava quase sem sangramento nenhum, ela olhou as imagens, né? E o posicionamento dela já foi diferente. Ela falou assim, não, você vai para casa, você mantém o repouso. Quando... Você mantém um repouso e entra em contato com sua ginecologista e tal. Eu, tá bom. Aí assim eu fiz, voltei pra casa, mantive repouso.
E aí a médica que estava me atendendo, marquei consulta, voltei lá, só que aí começou outro processo difícil e doloroso, né? Que nenhum médico queria atender. Pelo risco. Não, porque eles achavam que não ia vingar a gestação. Pelo risco Eles normalizavam. Entendeu? Sim, O entendi. aborto é normal. Pra ele já era dado como certo que você deveria abortar. Então não tem, não tem evolução Mas nessa olha causa. que coisa mais que não dá para entender a cabeça do ser humano. Ela ainda estava grávida e tipo nega atendimento, né? Nega, né, o cuidado, por mais que achassem que fosse perder, que pudesse de fato perder a neném, né? Eles Mas ninguém queria botar a mão. Que eu acho que é o mais legal, que independente do que falaram pra ela, ela estava certa naquilo. Com certeza. Então, e eu acho que é uma mensagem que fica pra quem tá nos assistindo. Não importa o que os médicos vão dizer, quantos médicos ela passou, quantas pessoas disseram pra ela que não ia vingar, e ainda assim ela tinha se posicionado naquela promessa que Deus tinha entregado. Porque ela tinha uma palavra. Meu, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o quanto a gente deixa o que o outro diz sobre nós nos atingir. Ai, eu tô tão animada com o final dessa história. E aí, tanto que eu passei, eu acho, por mais 4 ou 5 consultas, eu não tinha ainda a carteirinha de pré-natal. Nenhum médico tinha feito ainda uma carteirinha de pré-natal. Até que, aí eu orando, pedindo a Deus, já chorando aquela angústia, porque eu não sabia como estava. Nisso eu fiquei de repouso absoluto, porque eu ficava com medo e eu não sabia como estava, se tinha colado ou não. Aí eu passei por 3 médicas para me avaliar e mesmo assim não atendia direito, sabe? E aí eu lembro que a primeira ultra que eu tinha feito já tinha colado uma parte, mas faltava colar ainda uma outra parte. Eu acho que era uns 30% que faltava colar. E nisso eu continuei mantendo repouso, que eles mandavam fazer repouso. Quanto tempo foi isso tudo? Entre essas visitas aos médicos, o repouso? Agora de cabeça assim eu não lembro. De repente 5, né? Não lembro. Foi uma pegadinha. Entendi, filha. Vai ver que era isso que ela Agora fazia eu não 5. lembro. Será? Pode ser. Será? Agora assim de cabeça eu não lembro quanto tempo levou. Tá, tudo bem. Mas pra mim parecia uma eternidade, né? Sim. Foi angustiante. Não, imagina. Foi super angustiante. E nisso, toda hora que passava na médica, aí minha mãe, minha sogra de lá, né? Que eles ficavam do outro estado, ligavam preocupada. E aí, como é que foi? Eu, não é essa médica, eu vou trocar de médica de novo, não vai ser essa. Até que uma amiga que também estava grávida junto comigo falou assim, eu tô indo numa médica, eu não sei se eu vou ficar com ela, mas ela é muito boa. Aí, eu ouvindo ela falando, né, as coisas, eu falei assim, sua médica tá muito atualizada. Porque nisso, comecei a procurar por fora, assim. Eu fui procurando, fui pesquisando, fui estudando. E ela falei assim, a médica que você tá indo tá muito atualizada, né? Aí me identifiquei com a médica e ela que fez o parto da Zuzu. E aí ela acreditou. Foi junto comigo, tirava todas as dúvidas. E eu lembro que dentro desse processo, até eu achar essa médica, eu saí do repouso, acho que foi umas 2 vezes, e eu voltei a sangrar essas 2 vezes que eu saí do repouso. Nossa. Mas você firme? Eu firme. Nem ia no hospital, firme. E como é que ficou a sua fé durante todo esse tempo? Foi ela que te sustentou? Foi. Ali eu tive que aprender a confiar e a descansar em Deus. É nessa hora que a gente aprende que tem que entregar. Entregar. E se você tinha uma palavra... É doloroso confiar em Deus. Que é muito fácil a gente confiar quando tudo vai bem. E é difícil a gente confiar quando tudo vai mal. Porque é fácil falar, né? É fácil da gente pregar, falar, confia, entrega. Mas e quando a gente está dentro daquela situação? Dentro do processo. E é teu filho, ainda mais com essa situação de filho, né? De gravidez. Imagina se você não tivesse tido essa sua fé e acreditar na palavra que você tinha recebido. Você tinha feito um aborto, por mais que médicos estavam orientando, mas hoje ela tá aí. Tá correndo serelepe. Maravilhosa. Maravilhosa. E ainda vem mais 2, né? Ô, papai, o Senhor me sustenta. Não, eu não quero. Já tenho 2, pessoal. Não, já tenho 2 grandes. Não, eu acho muito engraçado, né? Porque é tudo muito bonito quando a gente fala aqui hoje.
mas eu posso tentar imaginar um pouco nesse lugar de sofrimento, assim, um sofrimento doloroso, né? Todos esses momentos. Quando você tem o distanciamento do fato, você tem palavras encorajadoras, mas durante o processo, o que te manteve ali? Foi o secreto? Foi seu marido? O que, de uma forma prática, até para quem está nos assistindo, assim, se eles puderem fazer alguma coisa durante esse processo, eu estou no desertão, o que eu faço? Oração. Oração e ter com quem contar para orar junto com você. Não passar o processo sozinha. É difícil passar sozinho, né? E o papel do marido foi fundamental. Foi. Ter com quem contar, ter com quem saber que tem gente ali orando por você, intercedendo por você, junto com você. Sim. Fundamental. E fala pra gente uma coisa. Durante esse processo, teve algum versículo, alguma parte da Bíblia que marcou, em que você se apoiava? Acho que versículo não, mas música sim. Tem uma música que eu carrego comigo desde da minha primeira gestação, que é Infinitamente Mais. Nem sempre que Deus vai fazer. Eu amo Tem a essa ver com o que música. estou sonhando e esperando. Eu amo essa música. Nossa, maravilhosa. E mais, é o mais. Você sabe por que é o mais do Desperta Mais? Por quê? Porque sempre tem mais de Deus, independente do momento que você tá. Mais. O mais nunca profundo, acaba. Mais imersão, mais. Que maravilhoso. Antes de pedir pra Wan encerrar nosso episódio, que Nossa, história maravilhosa, gente. Eu tô aqui. Muito obrigada por trazer a sua história hoje para nós, para quem está nos assistindo. Que ensinamentos sobre fé que a gente teve hoje. Eu tenho uma super. E agora falando pessoalmente, assim, eu tenho uma super dificuldade de entregar e esperar. A gente é imediatista, a gente quer tudo para ontem, a gente quer na força do nosso braço. E esse processo só é possível quando ele é forçado, né? Então, de alguma certa forma, você precisou entregar, você precisou confiar porque você não tinha outra escolha. Então, que bom que é saber que existe um Deus vivo que cuida de mim, que cuida de você, que cuida da Maia, do Zoe, dos próximos dois. Dos próximos dois. Né? Obrigada, viu, por estar aqui conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida, as próximas gerações, tudo aquilo que foi encerrado, bloqueado na sua vida. É um novo tempo da sua família. Amém. Tá, antes de eu terminar com você, fala para o pessoal que tá lá, que deve ter muitas mulheres passando por essa espera e por essa promessa. O que você falaria olhando para aquela câmera, para cada uma delas? A espera é dolorosa, o não é doloroso, mas confiar em Deus é precioso. Amém. Obrigada por edificar a vida de tantas mulheres que eu tenho certeza que precisavam ouvir essa palavra hoje aqui. Sei que deve ter edificado, né, Cá? Nossa, eu tô aqui, eu tô segurando a lágrima. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por estarem com a gente hoje. Amém. E a gente passa o encerramento para nossa Wan maravilhosa, cantando o louvor que a nossa convidada ama. Vai, Number One. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo enorme no coração de vocês. Até. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que tô pensando, esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, é Deus. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que tô pensando, esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, é Deus. O que Ele faz, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. O que Ele faz, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos.